Olá pessoal, meu nome é Gustavo Neitz, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E na aula de hoje eu vou ensinar tudo pra você sobre Git e GitHub, como é que funciona, como é que eu crio um repositório, como é que eu subo minhas alterações pro repositório, tudo isso eu vou ensinar na aula de hoje, ok? Ok, mas antes de a gente colocar a mão na massa, eu quero trazer alguns conceitos, alguns significados de alguns conceitos aqui pra vocês. O primeiro deles é Git. O que é Git, Gustavo? Ok, Git é um sistema responsável pelo controle de versionamento do código de vocês. Então, fiz uma alteração, eu tenho a versão 1, fiz outra alteração, a versão 1.1, fiz outra alteração 1.3 e assim por diante, ok? Então eu vou conseguindo pegar as versões do meu código e eu vou ter todas elas salvas. Então a versão 1.1 é aquilo lá, a versão 1.2 é aquela outra coisa. E aí que entra o GitHub, que é onde eu vou guardar essas informações. Então eu consigo guardar todas as versões lá num repositório no GitHub, por exemplo. Então se eu criar um projeto, eu vou ter que criar um repositório lá no GitHub e através do Git eu consigo subir ali as alterações lá pro meu repositório do GitHub. Mais ou menos é isso, mas colocando a mão na massa aí mesmo, vocês vão ver realmente como é que funciona tudo isso. E também um ponto muito interessante na minha visão sobre Git, GitHub e todo esse ecossistema aí, é que o Git e GitHub, eles trouxeram uma revolução gigantesca aí para a web. Por quê? Porque, Gustavo, qual que é o impacto que ele pode trazer? Porque digamos que assim, ó, antigamente eu tinha uma equipe de 5 desenvolvedores. Então esses 5 desenvolvedores precisavam ter o mesmo projeto em suas máquinas e cada alteração que eles fizessem, digamos que eu fiz uma alteração aqui na minha máquina, eu tinha que achar uma forma de passar essas alterações que eu fiz na minha máquina para a máquina do meu colega. Poderia ser por pendrive, nem sei se disquete tinha, não sei como é que eles faziam antigamente, né? Pois eu já comecei aí trabalhando com Git e GitHub. Mas enfim, pensa que antigamente, se esses 5 desenvolvedores estivessem trabalhando no mesmo projeto, a cada alteração, um teria que passar essas alterações de alguma forma para o outro programador e eles precisariam estar perto, né? Pois não tinha como passar pela internet antigamente. Já hoje em dia, olha só o quão o Git e o GitHub são importantes. Pois, se eu trabalho nessa mesma equipe de 5 desenvolvedores, só que eu trabalho aqui no sul, outro trabalha no norte, outro trabalha no centro, outro trabalha em outro país, sei lá. Se eu fizer uma alteração aqui na minha máquina, eu subo para um repositório e o meu colega de equipe consegue pegar essas alterações e baixar. Veja só que fácil. Então, realmente, trabalhar com Git e GitHub nos possibilita trabalhar home office, nos possibilita trabalhar em qualquer lugar e isso é realmente fantástico. Então, bora colocar a mão na massa. Primeiro de tudo, é necessário vocês realizarem a instalação do Git. Então, para isso, é só vocês pesquisarem Git, ok? Então, Git ou Git install, tem aqui, ó, installing Git. Então, é só vocês seguirem esses passos aqui conforme o seu sistema operacional. Então, vocês podem realizar a instalação para o Linux, para o Mac, ok? Aqui também para o Windows, aqui embaixo. É só realizar a instalação e ali dar Next, Next, Next. Ou se você quiser fazer por linha de comando, também vai funcionar 100%. Nesse meu caso, como eu já tenho o Git instalado, e eu posso até ver isso vindo aqui no meu terminal e dar um git --version, ele já vai trazer aqui qual que é a versão do Git que eu tenho instalado. E se vocês colocarem esse comando git --version, nesse meu caso aqui para o Mac, né? Ele mostrando a versão do Git quer dizer que o Git está instalado em sua máquina. Então, tendo o Git instalado em sua máquina, é muito fácil de acompanhar o restante dessa aula. Por quê? O que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu já tenho essa minha conta aqui no GitHub, aqui eu tenho meu perfil com meus repositórios. Inclusive, se você ainda não me segue, eu super indico você me seguir. Eu estou sempre aqui postando novos repositórios, postando novos projetos, até mesmo vários projetos que nós temos aqui no canal do YouTube. Eu criei um repositório e subi esses projetos aqui pro GitHub, ok? Então, se você não tem uma conta no GitHub, eu super indico você criar uma conta para você conseguir criar repositórios e subir os seus projetos. Então, para mim criar um novo repositório, a primeira coisa que eu vou fazer nessa aula vai ser vir aqui na abinha Repositórios e New. Clicando aqui em New, ele já vai mostrar para nós, Create a New Repository, ok? Então, qual que é o nome desse repositório? Eu vou criar um repositório, pode ser GitHub Test, ok? Só para a gente conseguir ir testando. Aqui a gente pode adicionar uma descrição, então, GitHub, GitHub. Caraca, agora sim, GitHub Test, muito bem. E agora nós temos duas opções para esse repositório. Ou ele pode ser público ou ele pode ser privado. Qual é a diferença entre os dois? O próprio nome já diz, né? Se é público, as pessoas vão poder ver o meu projeto, todos os códigos, tudo que eu tenho ali dentro. Caso contrário, se eu adicionar aqui private, então só eu ou quem eu der permissão vai poder
visualizar esse repositório, ok? Nesse caso eu vou deixar público mesmo, e aqui logo abaixo nós podemos inicializar esse repositório com algumas opções. Então, ó, add a readme file. O que é esse arquivo aqui, ó, readme? README é nada mais nada menos um arquivo onde a gente consegue colocar uma documentação, alguns comentários sobre o projeto, ou até mesmo algumas orientações de instalação desse projeto, como fazer ele rodar em sua máquina. Então o README é nada mais nada menos que um arquivo onde as pessoas precisam ler ele para ter algumas informações sobre o projeto. Então eu posso adicionar esse README ao projeto. Aqui nós podemos adicionar, temos mais duas opções, né? Primeiro de tudo é adicionar um arquivo git ignore. Isso aqui eu vou deixar none mesmo, mas esse arquivo git ignore é nada mais nada menos um arquivo onde a gente consegue colocar ali dentro quais são os arquivos que eu não quero subir para o GitHub, ok? Mas nesse caso a gente não vai precisar dele e também não vamos precisar escolher nenhuma licença. Então, tendo o nome, a descrição, se ele é público ou se ele é privado e esse arquivinho aqui, readme, eu posso mandar criar esse repositório com sucesso, ok? Então, muito bem, eu posso ver que ele já foi criado e aqui em cima eu tenho esse botãozinho Code e eu posso copiar a sua URL. O que é essa URL aqui? Através dessa URL eu consigo fazer o clone, então eu consigo baixar esse repositório em minha máquina. Isso aqui já vai ficar mais claro para vocês do que eu estou falando. Então, novamente, eu acabei de criar esse novo repositório aqui. Vejam que a única coisa que eu tenho aqui dentro é esse arquivo readme, ok? E dentro dele só tem uma descrição que é git, github test e aqui github test, ok? Então vejam que dentro desse projeto inteiro, desse repositório inteiro, eu só tenho esse arquivinho aqui, o readme. E agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui minha pastinha onde eu quero baixar esse meu projeto, ok? Então eu vou acessar aqui a minha pastinha que é GitHub. Então GitHub. E aqui eu vou executar o seguinte comando: git clone e exatamente aquela URL que eu copiei lá em cima. Fazendo esse git clone, o que vai acontecer? Então ele vai criar uma nova pasta aqui dentro, exatamente com o nome do repositório. Então se eu dar um ls aqui para ver todas as minhas pastinhas, eu consigo ver que vai ter aqui em algum lugar github test. Cadê? cd github test. Então git... Aqui ó, github test. Ela está em algum lugarzinho aqui que eu não enxerguei. Aqui em cima ó. github test, então tá aqui a pastinha. Se eu mandar entrar nessa pasta e dar um ls aqui para ver o que tem ali dentro, vejam que ali dentro tem apenas aquele arquivo readme, ok? E eu posso acessar essa pasta lá pelo meu VS Code. Então eu acabei de abrir aqui meu VS Code, eu vou mandar abrir uma nova pastinha, vou acessar lá onde eu fiz o clone, ok? Então vocês podem fazer o clone onde vocês quiserem, então nesse caso eu deixei dentro da pastinha GitHub e aqui eu tenho exatamente ó, github test. Vou mandar abrir e vejam que aqui dentro eu só tenho aquele readme, ok? Exatamente com o que eu mostro lá no meu repositório na web, que é github test e github test. Exatamente o que eu tenho aqui. E só recapitulando tudo que foi feito até agora, então nós criamos esse repositório aqui no GitHub, eu copiei aqui o link desse meu repositório, ok? E eu baixei esse projeto, baixei esse repositório lá da web com esse comandinho git clone e o link, ok? Então eu só escrevi git clone e dei um Ctrl C aqui, nesse meu caso é Command V, né? Command V para colar. Então, aplicando esse comandinho, ele já realizou o clone desse projeto. E o que é realizar o clone? Exatamente baixar o projeto aqui nessa minha pasta. Então eu fui visualizar todas as pastas que eu tinha ali e possuía essa pasta github test, que é o nome do meu repositório, ok? Então, acessando ela através do VS Code, vejo que a única coisa que eu tenho ali dentro é aquele exatamente readme que eu tenho aqui no meu repositório. Muito bem, então eu já baixei esse projeto aqui localmente, já tenho ele aqui no meu VS Code. E para que isso tudo aqui é bom? Para que todo esse fluxo aqui é interessante? Isso é muito interessante quando a gente precisa trabalhar em equipe, isso é muito interessante quando a gente precisa manter as alterações no projeto. Então, se vocês forem ver, há 7 minutos atrás foi a última alteração realizada aqui nesse arquivo readme.md. E o que foi essa alteração 7 minutos atrás? É exatamente quando eu criei esse meu arquivo, ok? Mas se agora eu vier aqui e mudar esse título do readme para git e github, github aula, ok? Se eu mandar salvar, show de bola, e abrir um novo terminal aqui,
eu posso abrir um terminal ou arrastando para cima no VS Code ou vindo aqui em cima em New Terminal. Ele vai criar um terminal. E o que é esse terminal? É nada mais nada menos que esse terminal de comando. Então, só que ele está dentro agora do VS Code. E o primeiro comando aqui do Git que eu quero mostrar para vocês é o git add. Esse git add é onde eu preciso adicionar qual que é o arquivo que eu quero subir lá para o meu repositório. Então, nesse caso, é exatamente o arquivo readme. Eu poderia escrever o seu nome, mas se eu colocar um git add ponto, ele vai adicionar todos os arquivos que eu tenho aqui nesse projeto. E agora, rodando o comando git commit "-m", o que é isso, Gustavo? Git commit "-m", commit, o que é commit? O que tu está fazendo aqui? Qual foi a primeira coisa que eu fiz aqui dentro? Eu rodei esse comandinho git add ponto. Rodando git add ponto quer dizer que eu vou conseguir adicionar todos os arquivos que eu tenho aqui nesse meu projeto. Só que é sempre muito indicado a gente adicionar uma mensagem, para uma breve descrição ali para eu saber o que eu estou fazendo nessa alteração, o que eu mudei. Então, através de um git commit "-m, é nada mais nada menos que um comando onde a gente consegue salvar esses arquivos e a gente consegue adicionar uma descrição um pouco mais objetiva sobre essa minha alteração. Então, eu rodei agora o comando git commit "-m", "-m" que é a mensagem, ok? Então, qual que é a mensagem? É exatamente a alteração de título, ok? Então, isso aqui foi a breve descrição do que eu acabei de fazer. Rodei o comando, então ele fez o commit e agora eu preciso rodar o comando git push. E o que é esse comando git push, Gustavo? Então esse comando git push, ele é o cara responsável, ele é o cara que é utilizado quando a gente precisa enviar ou até mesmo empurrar as alterações que eu tinha feito localmente. Então eu salvei as alterações aqui com git commit e colocando essa breve mensagem. E agora eu preciso enviar essas alterações que estavam aqui nesse meu projeto local lá para o meu GitHub. Então, através do comando git push, eu consigo enviar essas alterações aqui para o meu GitHub. Agora, se eu atualizar a página, vejam que mudou para 2 alterações. E qual que foi a última alteração realizada nesse arquivo? Exatamente há 1 minuto atrás. Se eu até mesmo vier aqui e clicar em cima desses 2 commits, vocês conseguem visualizar o nome que eu adicionei para esse meu último commit, que é alteração de título. E clicando aqui dentro, o que acontece? Ele mostra qual que era o título anterior e qual que foi o novo título. Então ele mostra o que eu alterei, quando que eu alterei. Isso é incrível quando eu preciso manter todo o histórico no meu projeto e também quando outros devs precisam visualizar o que eu fiz de alteração em determinado arquivo. Então agora o fluxo, sempre que eu fizer alguma alteração, sempre que eu adicionar um novo arquivo, então nesse caso eu vou adicionar um novo index.html, vou abrir uma nova estrutura HTML padrãozinho aqui e vou colocar um H1 trabalhando com Git e GitHub para o YouTube, beleza? Então salvei aqui, salvei esse novo projeto, vocês viram que eu tenho um novo arquivo, na verdade, né? Então, eu tendo esse novo arquivo, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou adicionar esses arquivos que eu fiz a alteração. Então, git add ponto, ele adiciona tudo. Agora eu vou adicionar qual que é a mensagem. Então, flechinha para cima, eu consigo voltar lá no git commit. E só vou mudar a mensagem aqui, nesse caso é novo arquivo index.html com título. Pode ser? Então, é uma breve descrição, né? Vocês podem colocar qualquer descrição que vocês bem desejarem aí. Dei Enter, agora eu salvei essas alterações localmente, só que se eu voltar aqui no Git, aqui no meu repositório, no GitHub, né, atualizando a página aqui, vocês conseguem ver que ainda tenho 2 commits e a última alteração ainda está lá no README. Por quê? Pois as alterações que eu fiz localmente ainda não subiram aqui para o GitHub. E para subir eu tenho exatamente o meu comandinho chamado git push. Então, dei Enter aqui no git push, quer dizer que ele já mandou aqui para o meu repositório no GitHub. E atualizando a página, vocês conseguem ver que eu tenho essa última alteração aqui no index.html. E a mensagem é novo arquivo index.html com título. E essa última alteração foi realizada há 32 segundos atrás. E agora eu tenho 3 commits. E aqui eu consigo ver todo esse meu fluxo, toda essa minha linha do tempo de alterações. Só que isso não para por aí, pois sempre que você fazer alguma alteração, você vai poder fazer isso através
das linhas de comando, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, ok? Só que a gente tem diversas ferramentas que podem nos auxiliar nisso, né, em todo esse fluxo de fazer um commit, fazer um push. Então a gente tem ferramentas como Source Tree, nós temos ferramentas como Smart Git. Eu mesmo até tenho o Smart Git aqui em minha máquina, olha só. Eu utilizo ele no meu dia a dia, mas aqui eu estou mostrando as linhas de comando, que é exatamente o que é executado por baixo dos panos. Mas por que tu usa então uma ferramenta Smart Git da vida, sendo que esses comandos são tão simples? É porque dependendo do tamanho do projeto, dependendo da quantidade de pessoas que trabalham nele, também dependendo do fluxo que a equipe utiliza, às vezes é melhor utilizar uma interface gráfica, como o Smart Git da vida. Então, com o Smart Git eu consigo ver, digamos que a parte de conflitos. Então essa parte de conflitos é uma parte bem chatinha, pois digamos que o Gustavo veio aqui e alterou o texto aqui com um S no final, e veio o Joãozinho lá e colocou, ao invés de um S, um Z no final. E quando esses dois caras foram subir essas alterações lá para o repositório, isso vai dar conflito. Por quê? Pois o Gustavo adicionou um S e o Joãozinho adicionou um Z. Então eu consigo visualizar de forma muito mais prática, consigo visualizar isso, na minha opinião, né, de forma muito mais rápida numa interface gráfica como o Smart Git da vida. Mas nesse caso, como nós estamos com um projeto menor, é muito tranquilo vocês utilizarem as linhas de comando, isso aqui não vai ter problema algum. Tranquilo, pessoal? Então agora vamos trabalhar aqui com o conceito de branches. O que são as branches, Gustavo? Se a gente voltar aqui no nosso repositório, vocês conseguem ver que nós estamos na branch main. E até mesmo se eu voltar aqui no meu terminal e rodar o comandinho git branch, olha só, ele mostrou que eu estou na branch main. Então toda vez que eu criar um novo repositório, ele vai criar esse main aqui, que é a branch que eu estou trabalhando nesse momento. Só que por que eu posso ter mais branches, Gustavo? Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. Essa imagem que vocês estão vendo, nós temos branches diferentes, então cada uma está sendo representada por uma cor, e digamos que a branch de cima é onde o projeto nosso está rodando em produção, ok? Então é muito perigoso eu fazer alterações diretamente no projeto que está em produção. Por isso eu crio uma nova branch, digamos que de dev, posso criar uma branch chamada developer, digamos, que é onde nós vamos trabalhar com as alterações, e posteriormente eu mando essas alterações que já estão testadas, né? Então eu fiz as alterações nessa outra branch, eu testei essas alterações em outra branch, e tendo isso testado, tendo isso tudo certinho, daí sim que eu mando para produção, que é essa outra branch main aí. Então vamos criar uma nova branch aqui, como se fosse simulando que o nosso projeto que está em produção é exatamente esse que está na branch main, e outro projeto está na branch aqui developer. Então, para mim criar uma nova branch, é só eu clicar aqui em cima e develop, ok? Então dando aqui um create branch develop, clicando aqui em cima, vejo que ele já vai criar essa nova branch, ok? Só que se eu voltar aqui no meu projeto e mostrar git branch, ele ainda está na main. Como é que eu faço para pegar essa nova branch aqui, Gustavo? Para isso, eu preciso, para mim conseguir pegar as alterações que foram realizadas, tanto por outras pessoas, tanto ali no repositório mesmo, eu executo o comando git pull. Beleza, e olha o que ele está mostrando aqui, ó, que existe uma nova branch, e essa branch se chama develop. E como é que eu faço para mim entrar, como é que eu faço para mim acessar essa nova branch? Eu posso fazer isso através de um git checkout, então eu vou estar fazendo um checkout exatamente nessa minha branch chamada develop. E agora, se eu colocar aqui um git branch, vejam que eu estou na develop, e agora eu tenho duas branches. Eu tenho a branch main e tenho a branch develop. Só que como está em verdinho aqui a develop e tem esse asterisco do lado, quer dizer que eu estou checado. Então eu fiz checkout na develop. E agora, se eu fazer uma nova alteração aqui, então eu vou colocar um H2 logo abaixo aqui do H1. E agora eu vou escrever aqui dentro, pode ser branch, então branch develop. Salvando e agora executando aquele mesmo fluxo que é git add, nesse caso pode ser só o index.html mesmo, então index.html, show de bola, então quer dizer que ele adicionou esse arquivo index. Agora eu preciso salvar ele na minha máquina, adicionando uma mensagem, né? Então git commit "-m é novo H2 pode ser, então o H2 é o nome aqui dessa tag HTML, dei enter e agora eu vou rodar o comando git push.
Show de bola, então ele fez o push, só que agora, o que aconteceu aqui? Se eu atualizar a página, isso quer dizer que eu estou na branch develop, ok? Então na develop, ele veio aqui essa nova alteração que é novo H2, mas se eu alterar aqui no meu repositório para a branch main, olha que não vai mostrar aquela alteração aqui no index HTML, então ele só tem um H1, não tem um H2, então isso aqui é muito bom para eu conseguir manter novas demandas, novas features em outras branches. Então digamos que essa branch que eu estou agora, que é exatamente aqui ó, com git branch, eu consigo ver que eu estou na branch develop. Então digamos que nesse caso eu poderia realizar novas alterações nessa git develop e depois que eu testei, depois que está tudo funcionando essas alterações, daí sim que eu mando essas alterações da develop para a branch main e digamos que nesse caso a branch main é o projeto que está em produção, ok? E novamente é muito perigoso a gente mexer diretamente nos arquivos que a gente tem em produção, pois digamos que eu tenho um erro e esse erro não tinha sido visualizado antes, então vai ser um usuário, vai ser outra pessoa que vai estar visualizando e isso não é legal. Por isso que é muito bom a gente criar novas branches e após testar exatamente essas alterações, a gente tem também todos os processos ali de Git Code Review, que digamos que o outro dev vai visualizar e vai testar as alterações que eu fiz. Então nós temos diversos fluxos aí em diferentes equipes e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para mandar as alterações que eu tenho na develop para outra branch que é exatamente essa branch main. Então primeiramente eu tenho que fazer checkout na branch que eu quero fazer o merge, então git checkout main, ok? Então se eu rodar agora um git branch, veja que eu estou agora checado na main. Então para mim conseguir pegar os dados que eu tenho ali na develop e trazer para branch main, é só rodar um comando chamado git merge. Então esse processo de trazer o que eu tenho em outra branch é um processo chamado de merge. Então git merge, e de onde que eu quero fazer o merge? Eu quero fazer um merge da develop, ok? Então fiz o merge e agora eu preciso rodar um git push. Show de bola! Então ele já fez o merge e agora se eu atualizar aqui essa página, vejam só que como eu estou na main, ele trouxe agora sim a nova alteração aqui nesse arquivo index.html, que é exatamente esse H2 com branch develop. E o mesmo pode acontecer ao contrário, né? Então eu posso realizar alterações tanto na branch main, depois fazer o merge para develop, mas aí depende do fluxo, depende aí de como que a sua equipe utiliza, se está utilizando um git flow e por aí vai. Existe uma diversidade de comandos, existe uma diversidade de fluxos, mas esse aqui é um fluxo bem interessante para vocês aprenderem os conceitos iniciais e já irem subindo aí os seus pequenos projetos para o GitHub. Isso é muito bacana. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma maneira, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, pois isso além de me ajudar, pode ajudar os seus amigos também a conhecer mais tecnologias, a conhecer aí a questão do GitHub, como é que funciona tudo isso, ok? Então aquele abraço, eu te espero no próximo vídeo. Até mais e tchau, valeu!